Olá, sétimo ano, eu sou o professor Rodrigo Gomes e nós vamos para a nossa aula número 2 do segundo semestre, que é sobre a reforma religiosa. Nós vamos saber como se deu a reforma religiosa, o que foi a reforma, o que ocasionou a reforma religiosa e a ruptura da Igreja Católica. Vamos lá, sétimo ano. Vimos na aula passada que durante a Idade Média a Igreja Cristã se firmou como a instituição mais importante da Europa, a instituição mais poderosa da Europa no período medieval. Tá? Vimos também a Igreja e o Cisma, que é a ruptura, é o momento em que divide a Igreja Católica em romana e Igreja Ortodoxa grega. A insatisfação sobre a falta de respeito por parte significativa do clero, a situação da igreja e da burguesia, né? Que a igreja dizia que não tinha que ter lucros, que a burguesia tinha que vender pelo mesmo preço para não ter lucro. Tá? Então, nesse ponto aí da insatisfação sobre a falta de respeito por parte significativa do clero, era que eles visavam muito a luxúria, muito a riqueza, e esqueciam os preceitos da igreja cristã antiga. Então, muitos que vão contestar isso vão pedir a volta da igreja, das doutrinas da igreja antiga, da igreja cristã primitiva. Tá? E aí a gente tem a Santa Inquisição, que era um método que a Igreja Católica impunha, né, sob tortura, sob julgamento, as pessoas consideradas hereges, tá? Consideradas pecadoras. Criada no século XII, tinha por finalidade combater as heresias. Então, heresias era um pecado, né? Era quando você não ia a favor do que a igreja estava dizendo, era quando você praticamente era acusado de pecador, de bruxo, de bruxa na época, tá? Agia como um tribunal eclesiástico, com o objetivo de investigar e punir toda e qualquer ideia que fosse contra o dogma católico. O dogma é uma verdade absoluta, é uma verdade inquestionável, ou seja, se Maria subiu aos céus de corpo e alma, então ninguém pode questionar isso, tá? Se determinada pessoa é santo, ninguém pode questionar isso, porque isso é um dogma da Igreja Católica, tá? Então, todo mundo que fosse contra era considerado herege, praticava a heresia, tá? E esse aí é o método de tortura, que a gente vai ver um vídeo sobre os métodos de tortura da Idade Média, tá? Da Inquisição, e aí a gente vai ver, a gente vai marcar essa aula para poder assistir, tá? Aí vamos dar continuidade. Os que praticavam a heresia, já falei que eram chamados de hereges. O clero dava muitos motivos para ser criticado, pois ostentava uma vida de luxúria e conforto. Os opositores, incluindo até padres, eram considerados hereges. E se não se redimissem dos pecados cometidos, né, ou do que falou sobre a Igreja Católica, eram duramente castigados. Muitos eram mandados para a fogueira. Então, quem cometia o pecado, quem praticava a heresia, eram os hereges. E eles eram duramente reprimidos, duramente castigados e até mortos, tá? Então, mas havia uma maneira de ter a salvação, que era o pagamento das indulgências. A igreja também vendia indulgências, o perdão, cargos eclesiásticos, os objetos sagrados que eram vendidos com o aval do Papa. Tá? Esses objetos sagrados, cargos eclesiásticos e o perdão são tudo considerados indulgências. O perdão, se você pagar, você tem o perdão e ainda ganha um pedacinho do céu para quando você morrer. Os cargos eclesiásticos eram padres, bispo, papa. Até o papa
eram comprados os cargos naquele período, né? Podia ser comprado. E os objetos sagrados, tá? Um pedaço da cruz de Jesus, uma ampola com o sangue de Jesus, um pano com os pingados de Jesus, a primeira pedra que Pedro colocou na igreja, a areia em que Jesus andou, a mão, um pedaço do cabelo, entenderam? Então, esses são os objetos sagrados. E aí eu tenho o Santo Sudário. Vocês já ouviram falar em algum momento, principalmente os católicos, nesse Santo Sudário, que dizem que é o corpo, o pano que cobriu o corpo de Jesus quando foi colocado lá na tumba, né? Lá na caverninha lá. Então dizem que é o pano que cobriu. Só que já foi feito datações e realmente tem um período, mas não chega a tanto. E aí os estudiosos já afirmaram que não é, os cientistas já viram e fizeram análises e disseram que não é de Jesus, mas é de alguém que sofreu a crucificação no período. Tá? Então ficou muito marcado, questionado também este tecido. Hoje é uma relíquia da Igreja Católica, né? Está em exposição em alguma igreja lá em Roma, mas é considerado sagrado pelos católicos. Tem que vir de dentro da própria igreja. E nós falamos isso na aula passada, que a reforma tinha que sair de dentro da igreja. Não era eu vivo naquele período. Eu sou cristão e eu tenho medo de ir para o inferno. Então, eu tenho medo também de ir para a fogueira. Então, eu não vou questionar a igreja naquele período. É por isso que deveria vir de dentro da igreja católica, para poder ter o movimento da reforma. Os precursores do movimento reformista da Igreja Católica na Europa eram pessoas ligadas à universidade, que eram centros de discussões, muitas vezes patrocinados por membros da igreja. Então, a gente já vê aí uma insatisfação para procurar um lugar de ciência, né, para questionar algo sobre a igreja. E aí a gente tem o John Wycliffe, que era professor da Universidade de Oxford. Ele não concordava com a interferência da igreja nos assuntos estatais, ou seja, nos assuntos do Estado, pois achava que ela deveria ser subordinada ao Estado, ou seja, que a igreja deveria obediência ao Estado, não uma investigadora, não uma inquisidora, não uma juíza para dizer o que o Estado deveria ou não fazer. Wycliffe contestava a veneração de imagens, a confissão e o perdão dado por pretensões, ou seja, eu vou te dar o perdão, mas se tu me der em troca um pedaço da tua terra, como era na Idade Média. Tu pecaste, então me dá um montante de dinheiro para o teu perdão. Então não tenho pretensão nenhuma. E ele ainda dizia assim, que pois a salvação era uma questão apenas entre Deus e o homem, não precisa de interferência de ninguém. Tá? Então, a salvação bastava você conversar com Deus e pronto. E se sentir aliviado por aquilo. Então, este era o pensamento do John Wycliffe. E aí a gente tem o John Hus, que é o reitor da Universidade de Praga. Ele atacou os abusos da igreja e defendeu os princípios semelhantes ao do Wycliffe. Então, ele apoiava algumas ideias do Wycliffe, tá? Sua influência foi tão grande que ele foi excomungado e queimado por heresia. Excomungado é quando tu não faz parte mais daquele membro, tu é expulso das relações com a igreja, não pode mais comungar o corpo de Cristo, não pode participar da missa, não pode nada mais dentro da igreja católica. E para finalizar, ele foi queimado por heresia, né? Queimado pelo pecado, queimado por cometer heresia. Até o século XV, a maioria das pessoas que se dizia cristã na Europa era adepta do catolicismo.
Então, depois do século XV, a gente vai ter uma diminuição da quantidade de pessoas que vão ser queimadas. E isso vai ser colocado em prática depois pela Igreja Católica de novo, quando a Igreja vai perdendo fiéis para as novas igrejas que vão surgindo aí cristãs. Ele, Martinho Lutero, o cara, ele, graças a ele, né, graças ao o que ele fez, é que temos hoje os evangélicos, né, as igrejas evangélicas, porque o monge agostiniano alemão, influenciado pelas ideias do Renascimento, que em 1517 criticou publicamente a venda de indulgências. É interessante salientar que as 95 teses de Lutero, a princípio, não pretendia romper com a igreja. Essas 95 teses aí que ele fala, ele escreveu 95 ideias dele de como a igreja deveria agir, como a igreja deveria ser, e pregou na porta da catedral. E isso gerou muita confusão. Tá? Mas, a princípio, não pretendia romper com a igreja, mas auxiliá-la numa reforma que inspirasse um retorno ao cristianismo primitivo. Tá? A grande aceitação das ideias de Lutero foi o fruto de um conjunto de fatores que geraram um quadro amplo de descontentamento. Tá? Então, nós vamos ter aí o Lutero, aí na imagem para vocês, e ele diz assim, que a venda de indulgências montada pelo frade dominicano John Tetzel para financiar a construção da Basílica de São Pedro fez com que o Lutero se revoltasse de vez contra a autoridade da Igreja Romana. Então, ele vendia as indulgências, esse frade John Tetzel, para poder construir a Basílica de São Pedro. Tá? Então, o Lutero se revoltou com isso. E ele vai e escreve as 95 teses contra os abusos da igreja, fixando-as na Catedral de Wittenberg. A Igreja Católica reagiu às teses de Lutero. Com sua excomunhão, a igreja excomungou Martinho Lutero, e em 1520, no ano dessa excomunhão, ele vai para julgamento, só que Lutero tinha o apoio dos príncipes. Tá? Então, começou um clima de tensão entre o imperador Carlos V e seus príncipes. E os príncipes alemães pegaram Lutero e esconderam Lutero lá por muito tempo, impedindo que ele fosse queimado na fogueira, ou enforcado, ou morto, ou de alguma forma. Tá? Então, o Lutero ganhou a admiração dos príncipes alemães e o esconderam ali, livrando Lutero de uma execução. Mas em outros lugares da Europa vai surgir ideias parecidas. E aí a gente tem o João Calvino, que é de Genebra, na Suíça, outro reformador que ganhava notoriedade. Em suas pregações, acreditava que a reforma trouxe a possibilidade de restaurar o cristianismo primitivo, abandonado pela Igreja Católica. O ponto básico da doutrina calvinista foi a questão da predestinação. Para Calvino, Deus já concedia às pessoas escolhidas a vida eterna. Então, a pessoa já tinha o seu destino traçado, né? Calvino apontava a preguiça como um forte sinal de condenação e dizia que a pobreza era sinal de fraqueza. Então, a realização do homem estava no trabalho. Ele deveria trabalhar para poder conquistar seu espaço, seu dinheiro, e sim agradava a Deus e conquistava seu pedacinho do céu. Daí o John Calvino, tá? João Calvino. Anglicanismo. Na Inglaterra, a reforma aconteceu em decorrência da briga entre o rei absolutista Henrique VIII, da dinastia Tudor, e o Papa Clemente VII. Henrique VIII, ele vai brigar com a igreja porque ele queria a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, que tinha 43 anos. Para quê? Para se casar com Ana Bolena, de 20 anos. Então,
Aí ele foi até o Papa, e o Papa não quis acordo, e o Papa ainda disse assim: o que Deus une, o homem não separa. O anglicanismo assemelhou-se em diversos pontos ao calvinismo, sem a supressão da hierarquia eclesiástica, ou seja, sem acabar com toda a hierarquia da igreja. Mantinha-se o Papa, os bispos, o padre, então mantinha-se a hierarquia. Tá? Esse aí é o Henrique VIII, o que deu origem ao anglicanismo. Tá? E essa foi a nossa aula sobre a Revolução Francesa, vamos dizer, a Revolução já, mas sim uma reforma que aconteceu na Igreja Católica, tá? Uma reforma que vai gerar o protestantismo no mundo. Tá? E aí, lembra das 5 questões? Então, já entreguei a primeira na aula ao vivo, segunda semana passada, e aí está a terceira questão, que vocês vão citar alguns pontos das teses de Martinho Lutero. E aí coloca lá os principais pontos da tese. Façam uma pesquisa, vejam qual é mais interessante e coloquem lá. Tá? Essa é a questão 3. E essa foi a nossa aula de hoje sobre reforma protestante. Estudem, façam a atividade do capítulo e até a próxima. Tchau.